Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é do Wagner Borges, onde ele fala que fora do corpo ele encontrou um espírito disfarçado de guru. Tema muito importante, não assisti ainda, vem comigo. Pessoal, eu tenho observado ao longo aí de tantos anos dentro da parte espiritual, e eu trabalho com um público grande há muito tempo, então eu tenho uma observação pessoal, as pessoas estão sempre ali junto, então observam muitas coisas e tal. Uma das coisas que mais paralisa alguém é o medo. Alguém com medo não dá um passo à frente, porque o medo não deixa. E o medo, muitas vezes, não é medo, é condicionamento. Muita gente foi ensinada a ter medo do invisível e pensa que qualquer coisa, em qualquer contexto espiritual, é algo sobrenatural, quando, na verdade, é natural e está mal explicado. E mesmo sendo natural, essa tal de espiritualidade, eu gosto de brincar desse jeito, essa tal de espiritualidade é o natural. Não é uma doutrina, não é um lugar que você vai, ninguém é dono dela. Pelo contrário, a gente é que se inspira na espiritualidade para ver se melhora algo dentro da gente. Então, a senda espiritual não é um lugar que você vai, é trilhada dentro da tua própria consciência. E o medo vem, muitas vezes, por você, às vezes, considerar aquilo como sobrenatural. À medida que você vai estudando, se ampliando e se sensibilizando, o que parecia sobrenatural vai se tornando natural e o medo desaparece. Muita gente que tem medo não corre atrás de conhecimento para eliminar o medo. Não corre atrás, deixa o medo paralisar. Ela precisa enfrentar o medo, precisa vencer isso nela. E estou repetindo para vocês, muitas vezes não é que o medo justificado, é condicionamento. Desde a infância, medo do velho do saco embaixo da cama, medo do diabo, medo de espíritos obsessores, medo de umbral. As pessoas estão cheias de medo. Combata o medo com inteligência, amor, aprofunde seus estudos, vá transformando o que é sobrenatural em natural. Projete luz em cima da escuridão. Concordo totalmente com o que ele está falando. O medo é um grande paralisador evolutivo. Que você tanto teme, seja dentro de você ou fora, e vai melhorando, senão você vai ficar paralisado, paralisada. Alguém com medo não dá o passo em frente. E uma coisa que eu já comentei muitas vezes aqui, que eu acho isso uma sacanagem. As pessoas transformam seus entes queridos em fantasmas, né? Então, por exemplo, o Edu está ali. Aí o Edu desencarna. Como eu posso ir, a Mônica que está aqui, o João, qualquer um de vocês. A gente está encarnado, em algum momento a gente vai. Então o Edu desencarnou. Aí passam 6 meses e a Mônica, a companheira dele, acorda no quarto, às vezes está paralisada, aquela catalepsia projetiva, e vê a presença do Edu no ambiente. E aí o Edu, que é o parceiro dela, né? E aí ela vê o Edu e fala, meu Deus, tem um fantasma aqui. Quer dizer, transformou o parceiro em alma do além? Pô, é o Edu ainda, só que tá fora do corpo. Por que ela não fala assim, oi Edu, tudo bem? Você tá morando aonde? Cara, como é que tá teu corpo astral? Sabe, tratando igual um vivo em outro plano. Mas não. Aí ela fala, meu Deus, apareceu um morto aqui. Que morto? O cara tá vivo em outro plano. Então, nós viemos ao longo do tempo transformando nossos avós, nossos pais, ou no caso de perda de filhos, transformando as pessoas que a gente mais ama em fantasma. Eu acho isso muito ruim. É uma alma do além. Não, é a pessoa que se amava viva em outro plano, assim como eventualmente você também vai passar para outro plano. Precisamos tirar esse véu escuro, essa coisa sobrenatural. O plano espiritual não é feito de fantasma, nem de seres do além, é feito de pessoas em vários níveis, pessoas que estão, algumas em ambientes densos, outras em ambientes mais ou menos em ambientes avançados e outras em planos mentais sem forma, pura luz, mas ninguém está morto, não tem fantasma em plano algum do infinito. Os fantasmas estão dentro da mente das pessoas. As casas mal assombradas são as mentes das pessoas. Não é uma casa ali com fantasma, é a mente da pessoa cheia de picuinha, imaginação e medo. E aí o que a gente precisa fazer? Entrar nessa casa, jogar luz em tudo quanto é canto escuro. Ali está tendo uma infestação de inseto, né? O que você vai fazer? Detetizar. A mesma coisa a gente precisa fazer com a casa mental da gente. Detetizar os insetos mentais que a gente cria, eliminar os fantasmas que a nossa mente criou e encher a casa mental de luz
e isso tudo melhora. Quer dizer, a desobsessão primeiro dentro da mente da gente, né? Tirando os fantasmas. Tudo isso causado pelo medo, que é a coisa que mais paralisa a evolução de alguém. Uma observação muito importante que é preciso ser feita. Quando a pessoa fala assim, nossa, eu vou lá no centro espírita porque eles vão tirar os espíritos doentes da minha casa, ou eu vou não sei tal lugar para... Enfim, a pessoa fica terceirizando quando, o que ele até falou, a pessoa não corre atrás de superar aquilo. Não adianta nada, você pode ir 50 anos na sua vida, toda semana, num centro, num terreiro, seja lá onde você for. Se você não tirar aquele plug, quer dizer, aquele traço imaturo pelo qual os seres se conectam a você, não adianta nada. Tira um, vem outro. A população extrafísica é imensa, muito maior do que aqui. Quer dizer, a quantidade de seres, como ele falou, não é espírito, não é alguém que já faleceu. Pessoas que já falecidas, estima-se que sejam 10 vezes maiores do que a população atual. Eu falo isso até no curso da Vida Após a Vida. 80 bilhões de seres, a estimativa que hajam extrafísicos. Entendeu? Então, você tira um doente, vem outro. Por quê? Porque a sua afinidade não foi superada. Você se conecta pelos seus pensamentos, emoções e energias. Qual que é o maior ato de desobsessão, de desassédio, de você tirar seres doentios da tua casa, da tua vida, dos teus negócios, da tua vida profissional? É fazendo a reforma íntima, a renovação, a reciclagem pessoal. Esse é o ponto. Agora a pessoa tem medo. Ah, mas e se der errado? E se não sei o quê? O medo vai continuar trazendo mais consciências doentias, assustadoras e que tentam de alguma forma interferir na tua jornada evolutiva, entende? Então, isso é um ponto assim seríssimo, né? E o medo é uma das coisas que mais atravanca todo contato, até com o ser positivo, com uma jornada existencial mais evoluída. Enfim, o medo atrapalha tudo e te conecta a seres bem negativos. Outra coisa, há 2 semanas antes, eu já contei outros casos assim para vocês. O meu intuito é sempre de alertar, sabe? Sempre de trazer esclarecimento. Eu vejo espíritos desencarnados, muitas vezes assediadores. Eu trabalho com público, sabe? Então os mentores que me ajudam desobsidiam às vezes um pouco as pessoas. Não sou eu que faço isso, eu só estou ali dando a palestra, mas tem uma galera extrafísica muito boa que usa as palestras dos cursos para dar uma arejada. Pode até estar usando um programa de rádio, eu não sei, com vibrações invisíveis que eu não tenho a mínima noção, só sei fazer o programa. Então, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, plasma tudo que a pessoa pensa sobre ela mesma. Espíritos obsessores, assediadores, podem plasmar uma forma horrenda, podem plasmar a forma de um familiar para tentar enganar a pessoa. Isso. Mas não tem como mudar o padrão da energia. Por quê? A energia reflete o pensamento e a intenção da pessoa. Se um espírito vem, tenta tomar a forma de alguém que não é ele não tem como mudar a energia, porque o pensamento de enganar já é uma energia. E aí não vá pela aparência. Não é o conselho que nós damos para os nossos filhos? Não confie nas aparências, não é isso? Espiritualmente muito mais, não confie na aparência. Está na dúvida? Projeta a luz em cima, a luz revela tudo. Então alguns espíritos se disfarçam de familiares, ou outros, para causar medo, tomam uma forma dantesca, horrorosa. Mas, muitas vezes, espíritos podem tomar forma de ícones religiosos. Eu já contei aqui para vocês uma vez de um cara que se plasmava de anjo e estava enganando um grupo inteiro que pensava que estava em contato com o anjo. Era um baita de um obsessor, gente, plasmado com asa e tudo, super mal intencionado, né? E algumas entidades podem plasmar a forma de alguns ícones para tentar enganar fanáticos, que fanático não raciocina. É facilmente. Quem é fanático ou radical é enganado facilmente, porque está preso dentro da caixinha do seu radicalismo. Então, a coisa mais fácil que tem é enganar alguém fanático, porque só raciocina de um jeito, você trabalha outro jeito, se engana a pessoa. Muitos obsessores fazem isso. Então, apareceu, eu já estava sentindo há um dia umas coisas estranhas que eu não tinha detectado. São aqueles sinais energéticos, anímicos ou mediúnicos, que você fala, porra, tem alguma coisa rolando, mas não estou conseguindo ver. Aí você sente um arrepio uma hora,
ou uma sensação de algo, normalmente difuso. E você fala, tem alguma coisa. Aí você tenta perceber, não consegue. Às vezes está no dia de trabalho, na correria, não dá tempo, mas você sente que tem algo. Ora, quando você chega em casa e pode meditar ou trabalhar, você aí tem tempo de parar e olhar, porque às vezes dirigindo, no metrô, você não consegue parar ali para ver por que você está sentindo aquilo, né? Eu então cheguei em casa, fui fazer um trabalho de energia no quarto, irradiei energia, fiz tudo que eu sei, irradiei chakras. E aí os mentores que me ajudam há tantos anos, eles muitas vezes criam um campo de força dentro do ambiente e atrai para dentro uma entidade assediadora que está contida dentro do ambiente, né, e é atraída pensando que está livre. E eles me deixam ver para que eu possa chegar aqui e clarear e alertar, possa escrever um texto, Sim. depois montar uma palestra contando desses mecanismos. O cara apareceu na minha frente, uma energia escura em volta, uma má intenção, e ele plasmava um guru indiano. Não vou falar nome, tem tantos, né? Sim. Um guru indiano na minha frente, plasmado. Claramente não era o cara. Ele plasmado uma energia de má intenção, e claramente eu percebendo ele na frente, eu percebo que ele se junta com alguém que é devoto deste guru indiano, mas devoto não no sentido bom, porque tem devoto fanático pra caramba. O fanatismo abre para obsessão, vamos ser bem claros. Claro. Eu não estou falando de um devoto, alguém que ama algo, o amor já protege ela. Não, estou falando de devoto fanático. Até porque o fanatismo, ele abdica de autocrítica. A pessoa, quando ela está nesse nível, o ser que ela adora pode até falar uma coisa sem sentido, até mesmo antiética, completamente contrário ao bem-estar dos outros, e ela faz. É um soldado, ela não pensa, ela tem que cumprir ordens. Ou o que é pior, não é nem porque o outro mandou, mas ela faz de bom grado porque aquela pessoa tem um poder absoluto sobre ela. Por isso que o fanatismo é um processo de doença, entendeu? É uma imaturidade naquele momento, daquele indivíduo que abdica do direito de refletir, de pensar por vontade própria. Esse é o ponto, né? Porque o fanatismo rebaixa a tua consciência. Isso. E aí ele encosta nos fanáticos que ficam guruzando o guru hindu ou indiano, e ele toma forma e drena energia. E o pessoal não percebe. Foi trazido para eu olhar, o cara ficou no meu campo energético o dia inteiro, não conseguia sair, ele não via os mentores que o tinham trazido, ele via a minha, a raiva dele era para mim. Porque como ele não via os mentores que tinham prendido ele no campo energético, ele via a mim. E aí ele tentando emanar uma energia escura e eu vibrando uma energia nessas horas, eu não vou lutar com o espírito, eu simplesmente penso num amor maior e que eu sou parte dele, que o espírito também é, e irradio, eu não vou brigar, não quero contenda, eu quero é vibrar uma luz e que todo mundo melhore. E aí ele não conseguia chegar em mim, ele saiu do quarto deslizando por sob o duplo do assoalho do apartamento e tentou entrar no outro quarto. Tinha uma barreira, ele não conseguiu, ele voltou, ficou meio perdido, aí desceu uma coluna de luz, chupou ele para outro plano. Quer dizer, me deixaram eu ver um mega assediador plasmado de guru indiano que drena energia de fanáticos que não raciocinam, ficam guruzando guru indiano. Não estou falando de amor ou gente que vai fazer a caridade em nome de alguém que ama, não. Estou falando de gente fanática que bitolou a consciência e aí é rapidamente drenada por entidades que operam nessa vibe. E aí eu estou alertando para vocês, pessoal. Na dúvida, projete luz, sabe? Não vá pela aparência. É claro que o guru indiano não tem culpa disso. Eu estou dizendo o obsessor usando a forma de um guru para enganar devotos cegos, fanáticos. Isso pode acontecer com qualquer área. Então estou alertando aqui para vocês. E a outra coisa... Antes de continuar o vídeo, eu quero te contar uma coisa em poucos segundos. Vida após a vida. Esse curso Vida Após a Vida é para Vida após a vida. Vida após a vida. É o Pra curso gente novo. dar as bases. Meu nome é Alexandre Pereira e depois de estudar centenas de casos de experiências de quase morte e de eu mesmo ter experiências fora do corpo, criei o curso chamado Vida Após a Vida. E esse curso é um guia completo para você entender o que existe além da matéria, sem mitos, sem medos, apenas a verdade. Se você sente que a vida é muito mais do que essa realidade que conhecemos, esse curso é para você. Imagine descobrir que a morte não é o fim, mas o início de algo extraordinário. Em apenas 7 aulas, eu vou te trazer um conhecimento
que vai expandir a sua consciência e te dar uma nova visão da realidade, onde tudo finalmente faz sentido. E o melhor de tudo, o curso Vida Após a Vida é 100% online, gravado e acessível. Clique abaixo e garanta o seu acesso para o Vida Após a Vida. Dias depois, pra vocês terem ideia, como é que é a vida de um médium, gente. O pessoal pensa que eu fico meditando ali, falando paz e luz, namastê. Pô, caramba, você rala pra caramba. Eu trabalho com público, eu não tô dando palestra no paraíso, eu tô dando para pessoas aqui da Terra, com altos e baixos, igual eu mesmo tenho meus altos e baixos. Apareceu, eu estava sentado, meditando, apareceu uma espécie de medalhão enorme, plasmado na minha frente. E esse medalhão tinha vários símbolos. E aí, quando eu vi aquilo, com o meu chakra frontal, eu pensei, isso é um medalhão, é um portal para outro plano. Pô, isso aí não está me parecendo uma coisa legal. Aí não estou sentindo uma energia legal. Era como se fosse alguém projetando a imagem de um medalhão para se tornar um portal para o plano trevoso. Porque se ele projeta isso, por exemplo, na frente do Edu, o Edu fala, meu Deus, um mentor abriu um portal, deixou eu entrar e está indo para um lugar pesado. E aí eu percebi que pela energia que era ruim, comecei a vibrar a energia. Atrás do medalhão apareceu um cara barbudo, feio pra caramba, parecia um viking antigo, não é que era um viking, um barbudão sujo, um guerreiro antigo da Europa, ali, pesadaço, e ele ria assim e falava, quase te enganei, né? Quase botei você numa entrada pro inferno, que era um medalhão que ele queria que eu concentrasse, supostamente como se fosse um mentor, me abrindo uma passagem. E aí, na hora, eu projetei luz e o cara foi afastado. Eu estou citando isto para vocês. Eu trabalho com público, muitas vezes, mentores, às vezes, pegam uma entidade assediadora que estava com alguém numa palestra, ou que eu estou ajudando, e puxa para tirar de junto a pessoa, e quem tem que lidar é eu. Depois, pegue aí o projeto energia para passar. E aí eles deixam eu ver para que eu possa clarear, alertar, avisar, escrever, contar em palestra desses mecanismos. Gente, trabalho com desobsessão há quantas décadas? Uma coisa que fica muito evidente, que é importante você pensar sobre isso, que é a questão da ingenuidade. Se a pessoa acha que tudo que é extrafísico é maravilhoso, olha só esse exemplo. Ele viu um medalhão e poderia falar, nossa, é um medalhão, eu estou enxergando pela clara evidência um medalhão. Deve ser do amparador, deve ser do meu mentor avançado, tal, alguém quer passar mensagem importante, olha lá. Depois o cara ainda zombeteiro ficou rindo lá, falou, pô, quase te enganei, hein, cara. Quase que eu te pego. Então, não quer dizer que você não, ou que você tenha medo, que foi o começo do vídeo aqui. Nossa, pode acontecer coisa ruim comigo, podem me sugar, podem não sei o que, não vou fazer nada. Vou ficar na minha, não quero saber de fenômeno, não quero saber de experiência fora do corpo, não quero saber de nada disso. Vou ficar na minha porque eu corro menos risco. Não, vá, tem experiências, mas não seja ingênuo. Quer dizer, questione, pergunte. E se ele tivesse entrado no medalhão, ele ia morrer? Ele ia acontecer uma coisa terrível na vida dele? Não, ia ter alguns imprevistos, alguns talvez mal-estares, ia ficar meio sugado energeticamente, mas, sabe, vida que segue, daqui a pouco ele está novo em folha. Então não tem nada que vai acabar com a sua existência de forma assim drástica. Vá, tem experiência, mas não seja ingênuo. Analise, se questione, veja se faz sentido, entendeu? E se tiver alguma dúvida, abstenha-se, não vá. Não por medo, mas porque você refletiu e falou, pá, eu sinto que aqui está esquisito, não vou. Isso é não ser ingênuo, não tem nada a ver com medo, tá? Porque o medo ele inviabiliza tudo. O bom, o ruim, as oportunidades, tudo vai ser travado porque a pessoa não tem a ousadia de dar um passo à frente ou de fazer um mínimo que tenha conexão com a parte extrafísica, tá certo? Então a ingenuidade é um tema muito importante. Então, é minha área e eu procuro clarear para ajudar vocês. Não confie na aparência. Está na dúvida? Isso. Projete a luz. Nenhum ser de luz vai reclamar se você projetar a luz. Quando é uma entidade trevosa, ele não gosta da luz. Se é uma presença positiva e você que estava enganado, ao projetar a luz não afeta um ser de luz. Ele até adora que você tenha feito isso e ainda te emana a luz de volta. Que você sabe que está na frente de alguém da luz pela positividade, coisas evolutivas. Nenhum ser de luz vai trazer nada que fale do mal, nada que seja negativo, nada que rebaixe a sua consciência. Seres de luz vão falar das coisas que a maioria das pessoas não quer saber. Vão falar de amor, sabedoria, luz. Faz o melhor que você puder. Você não é perfeito.
cresce, nenhum de nós é anjo, vai melhorando, faz o que você puder, você tem altos e baixos dentro, luta, vence a si mesmo, vai trabalhando em cima, eles não vão paparicar o ego da gente, Isso aí. não vão proteger a gente daquilo que a gente precisa passar para poder aprender alguma coisa, e por isso a gente está encarnado na Terra. São pessoas muito legais e nunca vão reclamar de você projetar a luz, mesmo na direção deles, porque faça isso, é uma profilaxia para não ser enganado. Eu já vi muito engano e vou falar bem claro para vocês. Não é só espírito desencarnado que faz isso, não. Tá cheio de ser humano também enganando. Isso em níveis variadíssimos. Religião, política, esporte. Não preciso falar para vocês as sacanagens que existem aqui na Terra. E também dentro do contexto espiritual ou consciencial tem um monte de gente aí enganando, um monte de gente tirando o nível de consciência dos outros, um monte de gente causando medo, um monte de gente não trazendo coisa evolutiva, não melhorando o outro com a chance que tem de estar passando algo, e espalha medo, espalha confusão. E não estou falando o nome de ninguém, estou dizendo que tem muita gente que faz isso e ao mesmo tempo tem um monte de gente boa, mas as pessoas às vezes não têm filtro para perceber. Isso aqui é evolutivo, isso é positivo, qual é a intenção dessa pessoa ao falar tal coisa, o que ela está fazendo ali? E filtra, gente, observa, vocês vão ver claramente o que tem energia do bem, o que tem luz, usa discernimento, filtra tudo que eu estou falando aqui e agora. Eu não estou te vendendo nada, não estou te doutrinando, não represento doutrina nenhuma. Eu estou aqui clareando temas espirituais para estudantes espirituais, porque acredito que você que escuta o programa esteja interessado num contexto espiritual, que é o que eu estou trazendo. Eu não vou te falar de catástrofe, de fim de mundo, 3 dias de apagão. Eu vou te falar de luz, amor, sabedoria, luta, vence a si mesmo, trabalha, jamais desista da luz, mesmo com tudo contra, e segue seu caminho. Confia naquilo que o seu coração está te dizendo, usa discernimento para não ser enganado e toca a bola firme. O mundo inteiro vai duvidar do que você conhece dentro de você, e é diferente de um fanático. Fanático não tem discernimento. E outra, nenhum de nós sabe tudo. Veja o que eu estou te colocando. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Então, olho vivo, discernimento, filtra tudo. E também perceba, quando você estiver bem, muita gente vai se incomodar de você estar bem. E se você falar de luz, muita gente vai se incomodar. Tem muita gente espalhando treva, filtrem as coisas. Eu não sou dono da verdade, nem dono de luz alguma. Eu estou num programa chamado Viagem Espiritual. Imagina sobre o que eu tenho que falar. Viagem espiritual, luz, é o que eu tenho que falar. Então, nunca espere aqui catástrofe, escuridão. Não consigo falar dessas babaquices, tendo essa luz espiritual guiando minha jornada. Você gostou desse corte? Então, clica aqui embaixo, olha na descrição, se você quiser assistir o vídeo inteiro. Inclusive o vídeo inteiro eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, tá? Para você assistir tudinho, na íntegra. E assim, as palavras dele nesse vídeo foram impecáveis, né? Como tudo na vida eu tenho coisas que eu admiro e coisas que eu discordo. Wagner é a mesma coisa. Tem coisas que eu admiro, esse vídeo ok para mim, tá tudo certo. Tem coisas que eu discordo, mas a vida humana é assim, né? E agora, um ponto que eu acho que é muito relevante desse vídeo é justamente você o quê? Ter a coragem de arriscar, mas sem ficar focado o quê? Nos enganos. Então essa questão da forma que ele falou, veja, quem é que você adora? Essas pessoas, você pode estar sendo manipulado extrafisicamente? Por quê? Por qual razão? O que tem de assediador, quer dizer, de ser obsessor, ser extrafísico, espírito doentio, que se aproveita, que se utiliza da sua boa intenção, ou mesmo do momento de vida que você está, para fazer aquilo, né, que vai te ludibriar, que vai te manipular, que vai piorar a tua vida, tá cheio. É como ele falou, as pessoas, inclusive aqui, fazem muito mal, são muitas vezes mal intencionadas. Não que nós, né, nós divulgadores e pesquisadores da área também não tenhamos, mas no geral somos muito menos piores do que a média da população nesse sentido, porque pessoas que têm joguinho de poder, por exemplo, né, elas têm um processo às vezes muito mal resolvido dentro delas para exercer esse tipo de influência. E eu já vi, por exemplo, seres extrafísicos que eram tipo Papa, sabe, um ex-Papa com milhares de seres em volta dele, de fiéis. Ali parecia que era de fato o espírito ou ser daquele ser que foi um Papa um dia.
mas todos estavam lá, idolatrando de forma cega, sem nenhum tipo de autocrítica. É como se fosse um exército papal. Parece piada, mas não é. E nas dimensões inferiores estão cheios de seres assim, que tem uma roupa imponente, que tem um visual religioso, ou um visual que impõe algum tipo de poder, e aqueles incautos, sem muita maturidade, ou achando que se eu seguir essa pessoa eu vou ter a salvação, ou a libertação, ou seja lá qual for a promessa recebida, eu vou me dar bem. Então tá lá, aquele rebanho todo seguindo, sabe, fielmente, ou como ele mesmo falou, fanaticamente, acriticamente aquela consciência que se diz o detentor da verdade, o ser supremo, ou o enviado de Deus na Terra. Então, como é que fica essa questão toda? Veja, será que depois da sua vida após a morte você vai seguir cegamente um ser que você idolatra? Será que é realmente aquele ser ou é alguém se transfigurando? Porque realmente o corpo astral, o corpo sutil, o perispírito, né, o psicossoma, ele é altamente moldável. Uma pessoa bem articulada, com certo domínio, consegue enganar facinho, facinho. Mas veja, eu estou seguindo é Buda, tá? O Buda é o cara. Não, é Jesus que eu estou seguindo, então eu não posso errar. E está lá seguindo um falsário, um assediador de alto padrão ou de alta periculosidade que está enganando uma série de gente, uma multidão correndo atrás dele. Por isso que se fala que a evolução caminha de mãos dadas com o discernimento. Livre-arbítrio, todo mundo fala, mas e a razão? E a capacidade de escolha? E o discernimento para refletir, para escolher o melhor, ou para analisar, peraí, o que esse ser está mandando aqui não faz sentido. Porque veja, se os espíritos, se os seres evoluídos, essas consciências mais avançadas não querem idolatria, não querem que você seja fiel, que você fique rezando e pedindo nada e nem agradecendo nada para elas, veja, os seres mais evoluídos que renascem já são assim. Não querem gratidão, não querem igreja, não querem canções para eles, não querem hinos nem orações, nada. Eles ajudam da forma mais potente, sem querer nada em troca e sem fazer nada para ganhar em troca. Isso é abnegação pura. E isso é o exemplo mais avançado. Não daquele que quer a bajulação, que quer a idolatria, que quer os seus rebanhos ali cercando ele, fazendo tudo o que ele manda. Então, olha a diferença entre o evoluído, que já se percebe fora do corpo, e aquele que parece evoluído, mas é só mais um falsário, só mais um mentiroso, né? Mais um, entre aspas, criminoso dentro do código de ética extrafísico. Complicado, né? Quer dizer, complicado agir assim. Mas eu espero que esses assuntos, essas informações que foram passadas aqui, possam agregar e melhorar o teu processo de evolução. Tá certo? Se ajudou em algo, se valeu, curta o vídeo, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo relevante aqui que vai te ajudar também nesse processo evolutivo. E compartilhe com pessoas ou grupos caso você ache que isso merece algum tipo de relevância. Então é isso, eu fico por aqui. Eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias evolutivas para você. Até a próxima. Valeu!